Ahm, aqui. Muito obrigado, Luís. Então, estás à vontade. As imagens de vocês aí e nada aqui. Sabe por quê? Porque aquele não tem volume de bateria, só por isso. Pois é, vai ser agora. Então, senta lá com os dois computadores, melhor. Alexandre, por que ele não está vendo ele? A gente, pai, a gente estava vendo, agora saiu a imagem, mas a gente estava vendo. A gente já está com a apresentação e estamos escutando. Olha... Se quiser falar, pai, a gente está escutando. Estão escutando? Estamos escutando? Agora vendo também. Vendo e escutando. Vendo o quê? Vendo a apresentação ou vendo a minha? Os dois, você e a apresentação. Tá tudo Isso, beleza, dois Luís? Estamos aqui também, beijo. Beleza, Tá não funcionando. tá. Vou te contar. Eu sinto que eu vou falar sobre Abdu'l-Bahá no inferno. Não. Eu acho que é a primeira vez que alguém fala sobre Abdu'l-Bahá no inferno, porque eu estou absolutamente no inferno tecnológico, absolutamente. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já reiniciei o computador, quantas vezes troquei de computador e quantas vezes troquei de sala na casa. Mas vamos lá, vamos tentar. Agora está tudo bem, já estamos te ouvindo bem e eu já tenho a apresentação aqui, Luís. Eu, toda vez que me dá uma indicação, eu vou passando o slide, porque as pessoas já estão Eu vendo não sei também. se a apresentação agora não está... a apresentação, então, que está aparecendo é a tua, né? Sim, não a minha. Tá. Exato. A que você me enviou por Ótimo. e-mail. Tá bem, tá bem. Eu acho que é mais seguro, porque esses tempos também deu problema quando tentei fazer a apresentação, entendeu? Ok. Queridos, vamos lá, então. Olha, primeiro, muito obrigado, Fernando, pela paciência. Obrigado à Assembleia Nacional do querido Portugal pelo convite para estar com vocês. Sempre tenho lembranças queridas das escolas de verão em Portugal, da oportunidade que tive de estar no Algarve com vocês. Lembro com carinho de cada momento, das pessoas. E espero que essa apresentação possa ser bonita, querida para vocês, porque foi com alegria que ela foi preparada. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre o encontro de Abdu'l-Bahá com Bahá'u'lláh, quando ele estava no Ziachal, no Fosso Negro, em Teherã, e sobre a questão de Abdu'l-Bahá ter sido o primeiro a reconhecer Bahá'u'lláh como manifestação de Deus. E sobre esse fato, sobre esse reconhecimento, é que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas considerações sobre Abdu'l-Bahá como um mistério de Deus, o significado disso, tanto dentro da revelação Bahá'í, como dentro do grande ciclo de 500 mil anos de revelações, no qual a revelação de Bahá'u'lláh é a revelação universal. Na apresentação que eu compartilhei com o Fernando, e que depois ele vai enviar em PDF para todos vocês, existem várias citações de Abdu'l-Bahá, especialmente de respostas a algumas perguntas e de promulgação da paz universal, que talvez eu não leia agora durante a apresentação, já que nós estamos um tanto atrasados e a leitura sempre leva mais tempo. Então, essa é a ideia. Vamos lá, que Deus nos ajude, agora que os problemas tecnológicos foram superados, que os mistérios do coração sejam conclamados e nos ajudem a nos aproximar desse ser que é inesgotável, indescritível e, na verdade, incompreensível. Muito menos sou eu capaz de tentar fazer essa aproximação. Mas, se Deus quiser, as imagens e as citações das Escrituras nos vão aproximar desse ser absolutamente misterioso.
Então, nosso primeiro tema é a questão de Abdu'l-Bahá ser o primeiro a reconhecer Bahá'u'lláh como manifestação de Deus. Podemos seguir. Vocês se recordam claramente que depois do martírio do Bab, em 1853, houve uma onda de perseguição violenta contra a comunidade Babi e principalmente contra os seus líderes, entre os quais estava Bahá'u'lláh. Vocês se recordam que a maioria dos Babis proeminentes foram mortos, assassinados, muitas vezes através de traições violentas, como aconteceu em Sheikh Tabarsi, onde prometeram a paz num juramento sobre o Alcorão e depois traíram todos aqueles que se entregaram às autoridades. Bahá'u'lláh, por ser filho de um nobre, não foi martirizado, mas foi colocado na pior prisão do Império Persa, que era o Ziashal, o Fosso Negro, a pior prisão do Império Persa, que era um calabouço subterrâneo em Teherã. Aqui nós vemos uma fotografia dos primeiros degraus de acesso ao Ziachal. E Bahá'u'lláh descreve, claro, como todos também sabem, de maneira magnífica, tanto o seu sofrimento indescritível dentro do Ziachal, como também da magnífica manifestação de Deus a ele, anunciando a ele a revelação divina do qual ele seria portador por meio século. Bahá'u'lláh escreve: estivemos confinados durante 4 meses num lugar indescritivelmente imundo. Após chegarmos, fomos conduzidos através de um corredor muito escuro. Daí, descendo 3 escarpados lances de escadas para chegar ao lugar de enclausuramento que nos era designado. O calabouço achava-se mergulhado em intensa obscuridade, e nossos companheiros de clausura, cerca de 150, eram ladrões, assassinos e salteadores de estrada. Pode seguir naturalmente, Fernando, não preciso te avisar. Né? Não obstante o amontoamento, outra saída não havia senão a passagem por onde entráramos. Pena alguma poderá descrever esse lugar, nem palavra qualquer dar a ideia plena do seu nauseabundo odor. A maioria desses homens não tinha roupas, nem camas em que repousar. Só Deus sabe o que suportamos neste tão fétido com obscuro lugar. O Ziachal era absolutamente negro, não havia nenhuma entrada de luz. Ele era um calabouço subterrâneo. Aqui nós vemos a região de Teherã, onde o Ziachal se encontrava. Não era muito longe do Palácio Imperial e do mercado. Podemos seguir. Aqui vocês veem um corte que representa como era o Fosso Negro de Teherã, o Ziachal. Então, ali em cima, à direita, a pequena porta por onde se ingressava no complexo subterrâneo, e ali os 3 lances de escada que Bahá'u'lláh descreve por onde ingressavam no Fosso Negro. À esquerda, embaixo, o Fosso Negro, que era, na verdade, um depósito de águas poluídas dos esgotos da cidade, e ali ficavam, então, esses 150 prisioneiros, entre eles Bahá'u'lláh. Vocês veem que a escuridão era absoluta, não havia nenhuma abertura para o exterior e nenhuma luz ou ar que ventilasse aquele Fosso Negro. E ali, nessa pior situação na qual um ser humano poderia ser colocado, Bahá'u'lláh recebeu a luz divina da revelação para a construção do reino de Deus na Terra. Esses 3 lances de escada que Bahá'u'lláh descreve, né, por onde ele desceu ao Fosso Negro, e que Abdu'l-Bahá, na sua descrição que nós vamos ver a seguir, afirma que depois dos primeiros degraus de descer o primeiro lance de escada, já tudo era escuro, já nada se via. Podemos seguir. Aqui vocês veem
a famosa Karaguhar, famosa corrente colocada ao redor do pescoço de Bahá'u'lláh e que deixou marcas nos ombros dele até o fim da vida, pelos 4 meses que carregou essas pesadas correntes sobre os ombros sagrados. Podemos seguir. Aqui vocês veem a Karaguhar sendo apontada e na próxima vocês vão ver uma aproximação do tamanho, né? Aqui nós temos apenas 2 elos da corrente, mas essa corrente se prendia ao redor de todo o pescoço de Bahá'u'lláh e depois ela era amarrada aos demais prisioneiros também. Tá? E podemos voltar, Fernando, desculpa. Ali, Shoghi Effendi descreve na presença de Deus: por 3 dias e 3 noites foi-lhe negada toda sorte de alimento ou bebida. Era-lhe impossível conciliar o sono. O lugar era frio e úmido, imundo, pestilento, infestado de ratos e tomado por insuportável mau cheiro. Obcecados por implacável ódio, seus desafetos chegaram ao ponto de interceptar e envenenar sua comida, ao qual Bahá'u'lláh sobreviveu, sabemos. Podemos seguir. Aqui nós vamos ver a descrição de Abdu'l-Bahá, então, nesse encontro memorável dele com a Bahá'u'lláh no Tziyachal. Abdu'l-Bahá tinha 8 anos de idade quando Bahá'u'lláh foi aprisionado. Em alguns lugares nós encontramos a idade de 9 anos, mas isso é na contagem do ano lunar. No ano solar, Abdu'l-Bahá tinha 8 anos de idade. E um dia, ansioso de ver Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá insistiu durante aquele tempo para ver Bahá'u'lláh, ele foi levado ao Tziyachal por um servo negro, que era Esfandiar. Esfandiar, o servo negro de Bahá'u'lláh, etíope. Aliás, que Abdu'l-Bahá disse que foi um homem perfeito. Abdu'l-Bahá afirma que Esfandiar foi um homem perfeito. Desculpe, eu fico emocionado porque eu não lembro de Abdu'l-Bahá ter dito que qualquer outro ser humano era perfeito. Então, Abdu'l-Bahá descreve nas suas próprias palavras esse encontro. Enviaram-me com um servo negro a sua abençoada presença na prisão. Os carcereiros indicaram a cela, ou seja, a entrada para o fosso negro. E o servo me levou para dentro em seus ombros. Lembrem, Abdu'l-Bahá tinha 8 anos de idade. Vi um lugar escuro e íngreme. Entramos por uma porta pequena e estreita e descemos 2 degraus. Mas além deles, não se via nada. 2 degraus. E já a escuridão era absoluta. E Bahá'u'lláh se encontrava 3 longos lances de escada abaixo. Podemos seguir. Segue Abdu'l-Bahá. No meio da escada, de repente ouvimos sua bendita voz: não o traga aqui. Então me levaram de volta. Sentamos no lado de fora, esperando quando os prisioneiros seriam trazidos para fora. Repentinamente, trouxeram a abençoada perfeição para fora do calabouço. Ele estava acorrentado a vários outros prisioneiros. Que corrente era aquela? Era pesadíssima. Os prisioneiros somente conseguiam levá-la adiante com muita dificuldade. Foi triste e de partir o coração. Podemos seguir. Imaginem Abdu'l-Bahá com 8 anos de idade, numa relação toda especial com Bahá'u'lláh, muito além de uma relação de pai e filho. A impressão que essa visão horrenda teve sobre a alma desse menino e o quanto isso, com certeza, influenciou
todo o seu infatigável, indescritível, abnegado serviço a Bahá'u'lláh e à humanidade durante toda a sua vida. Nós vemos em vários textos de vários livros a afirmação de que Abdu'l-Bahá foi o primeiro a reconhecer a posição de Bahá'u'lláh como manifestação de Deus. No entanto, existem outras passagens e outros livros que atribuem essa primazia a Mirza Rajan, que foi o emanuense de Bahá'u'lláh e depois rompedor do convênio, e a Sheikh Hassan Zunuzi, que havia sido orientado pelo próprio Bab a permanecer em um determinado local onde ele encontraria o prometido. E aqui nós vemos um texto de esclarecimento sobre isso do Departamento de Pesquisa da Casa Universal de Justiça, e eu acho que só a leitura disso já deixa claro. Voltamos ao anterior, por favor, Fernando. Então, aqui o Departamento de Pesquisa diz: o senhor fulano de tal refere-se a várias fontes na literatura da fé Bahá'í, onde a primeira pessoa a reconhecer Bahá'u'lláh como um manifestante de Deus é identificada. Os nomeados incluem Abdu'l-Bahá, ver o livro de Baliuzi, Abdu'l-Bahá, o Centro do Convênio, publicado pela George Ronald, em 1987, na página 13, em inglês. Também são nomeados com essa primazia de identificar Bahá'u'lláh, Mirza Akajan e Sheikh Hassan Zunuzi, onde nós vemos no livro Bahá'u'lláh, The King of Glory, também publicado pela George Ronald, em 1980, página 109, 67 e 68, em inglês, está bem? Ambos os livros foram escritos pela mão da causa, Sr. Hassan Baliuzi. Então, essa pessoa pergunta à Casa de Justiça como se pode resolver essa aparente contradição em que 3 pessoas são apontadas como o primeiro a reconhecer a posição de Bahá'u'lláh. Seguimos. Diz então o Departamento de Pesquisa: é evidente que o termo "o primeiro a reconhecer Bahá'u'lláh" tem significados diferentes de acordo com o contexto em que é empregado. Por exemplo, dada a designação de Abdu'l-Bahá como o mistério de Deus e seu relacionamento único com seu pai, é possível que a referência seja ao reino espiritual, um reino que transcende o tempo. Então, nesse sentido, Abdu'l-Bahá seria o primeiro a reconhecer Bahá'u'lláh numa dimensão em que não há tempo. Uma primazia ancestral, uma primazia antiga, uma pré-existência de reconhecimento, como é a referência que Abdu'l-Bahá nos explica da pré-existência de Deus em relação à criação. Ambos sempre existentes, mas Deus a causa, a criação a consequência. Né? Como Abdu'l-Bahá explica, o fogo e o calor e a luz. Quando se acende um fósforo, o calor e a luz imediatamente estão junto com o fogo. Não há um momento em que o fogo é anterior ao calor ou à luz. Mas o calor é pré-existente em essência, porque ele é a causa. E a luz e o calor são a consequência. Mas ambos são em tempo simultâneos. Então, dessa forma, Abdu'l-Bahá, no reino espiritual, pode ter a primazia do reconhecimento de Bahá'u'lláh em um tempo que não tem tempo. Segue o departamento. Enquanto que no caso de Mirza Akajan e Sheikh Hassan Zunuzi, a aplicação do termo é referente a este mundo aqui, o mundo da existência. É evidente que... Seguimos, para frente, por favor. Em relação a Mirza Akajan, Shoghi Effendi, em A Presença de Deus, Passas-by, em inglês, página 115, afirma claramente que Mirza Akajan foi o primeiro a acreditar em Bahá'u'lláh e que, para ele, Mirza Akajan, Bahá'u'lláh, mais do que a qualquer outra pessoa, foi movido a revelar, nesse momento crítico, um vislumbre da glória ainda não revelada de sua posição. Portanto, uma possível distinção entre Mirza Akajan e Sheikh Hassan Zunuzi
poderia muito bem estar relacionada ao grau ou extensão de seu reconhecimento, com primazia sendo concedida a Mirza Akadjan. Então, aqui, creio que esse esclarecimento é absolutamente lúcido e claro e nos mostra como se pode entender, compreender essas diferentes primazias no reconhecimento de Baha'u'lláh, dadas a 3 personagens distintos, nos quais a primazia no mundo temporal, no mundo da existência, é dada a Mirza Akadjan. E a primazia no mundo espiritual, o mundo sem tempo, é dada a Abdu'l-Bahá. Seguimos. Pai, pode fazer uma pergunta? No final, por favor. Tá. Então, vamos ver agora algo relacionado à revelação de Baha'u'lláh e, na verdade, a todas as revelações divinas, mas que na revelação de Baha'u'lláh se chama de grande inversão, ou inversão suprema, nós poderíamos, inclusive, dizer. Todas as revelações tiveram o fenômeno da inversão, mas na revelação de Baha'u'lláh, essa inversão foi suprema. Seguimos. Nós sabemos que no mundo material, as 4 estações são claramente distintas, né? Especialmente no hemisfério norte. Nós temos o inverno, o outono que o antecede, depois novamente vem o calor, a primavera e finalmente o verão com seus frutos. Isso é um ciclo bastante conhecido e é importante tê-lo como metáfora do mundo espiritual. Seguimos. Abdu'l-Bahá comenta numa epístola algo fantástico, extraordinário. Ele diz que durante o inverno as coisas são semelhantes. Embaixo da camada de neve e gelo, o que é vivo parece morto, está congelado. E o que é morto não parece morto, porque também está congelado. Então, se num campo coberto de neve nós tivermos flores, plantas, elas vão parecer mortas, porque estão congeladas. E se nós tivermos a carcaça de um animal morto, não vai parecer morto, porque não apodrece, estando congelado. E então Abdu'l-Bahá diz que quando começa a primavera e começa o primeiro degelo, a diferença entre essas duas coisas se demonstra com clareza. O que é vivo brota, floresce. O que é morto apodrece e exala mau cheiro. Assim também no mundo espiritual, Abdu'l-Bahá diz. Durante o inverno espiritual, quando os homens estão longe de Deus e não há uma manifestação de Deus na Terra, as coisas vivas parecem mortas e as coisas mortas não parecem mortas. Mas quando vem a primavera divina, aquilo que é vivo floresce e desabrocha, e lança flor e perfume, e aquilo que é morto apodrece e exala nauseabundo odor. Assim é quando veio a revelação de Baha'u'lláh. As coisas mortas nós vemos hoje apodrecidas sobre o mundo, exalando o odor do ódio, da vingança, da violência, do preconceito, do desamor. E o que é vivo floresce, especialmente dentro da causa de Baha'u'lláh. Seguimos. Lembramos Baha'u'lláh dizendo que a primavera divina já veio, ó pena mais excelsa, pois o festival do Todo Misericordioso rapidamente se aproxima. Desperta, e perante a criação inteira magnifica o nome de Deus e celebra seu louvor, de tal modo que todas as coisas criadas se regenerem e se façam novas. Seguimos. Vocês lembram que Baha'u'lláh diz que grande em verdade é esse dia. As alusões que lhe são feitas em todas as Sagradas Escrituras como o dia de Deus atestam sua grandeza. E Baha'u'lláh diz que todos os manifestantes de Deus ansiavam por viver nesse dia em que nós temos a bênção de viver. Seguimos. No livro de Ezequiel, o profeta do Antigo Testamento, é escrito: assim diz o Senhor Jeová,
remove o diadema e tira a coroa. Nada será como é. Exalta o que é baixo e rebaixa o que é exaltado. Essa é a inversão que ocorre durante a vinda de uma manifestação de Deus. E a inversão suprema, ou a maior inversão, ocorreu agora durante a revelação de Bahá'u'lláh. Seguimos. No Kitab Aqdas, Bahá'u'lláh diz: vede, o mistério da grande inversão no símbolo do soberano tornou-se agora manifesto. Feliz quem Deus ajudou a reconhecer os 6, erguido em virtude deste Aleph aprumado. Ele, em verdade, é um dos que tem verdadeira fé. O que é essa referência de Bahá'u'lláh, então, à grande inversão? É isso de que os humilhados seriam exaltados e que os exaltados seriam humilhados. E o que é esse 6, erguido em virtude deste Aleph aprumado? Isso é uma referência a profecias feitas por Sheikh Ahmad Yasa'i, em que ele dizia que a letra persa, ou a letra árabe, Vav, era um sinal da vinda da manifestação de Deus. Vav é uma letra escrita com 3 letras, né? O nome Vav, que é essa letra que está aí em cima, que quase parece um 9, essa letra tem o nome escrito Vav. Como B, a letra B tem escrito o seu nome B mais E. Vav escreve-se com V, A, V. O A, em árabe, é uma linha vertical. Esse é o Aleph aprumado. O nome da letra A em árabe é Aleph. Então, Bahá'u'lláh diz que feliz quem Deus ajudou a reconhecer os 6, erguido em virtude deste Aleph aprumado. Então, o Aleph aprumado, Shoghi Effendi nos diz, foi o Bab. E o 6 erguido em virtude do Bab é a revelação de Bahá'u'lláh. E o que significa o 6 anterior, o Vav anterior? Shoghi Effendi nos diz, são todas as revelações de Adão até o Bab. Então, todas as revelações de Adão até o Bab, então o Bab, o A, o Aleph, aprumado, e então a revelação de Bahá'u'lláh, que equivale a todas as anteriores. Então, Bahá'u'lláh diz ainda no Aqdas, aqui em vermelho e em verde, quantos não foram os aparentemente piedosos que se desviaram? Vejam, os exaltados que foram rebaixados. E quantos os perdidos que se aproximaram exclamando, todo louvor a ti, ó tu, o desejo dos mundos. Segue. Bahá'u'lláh diz que está nas mãos de Deus o dar qualquer coisa que deseje e a quem quer que ele queira e negar tudo o que quiser a qualquer um que ele escolha. Ele conhece os segredos íntimos dos corações e o significado oculto no pestanejar dos escarnecedores. E vejam a doçura dessas palavras. Tantas foram as personificações da negligência a quem exaltamos com nossa aceitação, pois chegaram-se a nós com candura. Vejam, a misericórdia de Deus de aceitar, de exaltar as personificações da negligência que chegam a ele com candura, com doçura de coração. E quantos os expoentes da sabedoria que por justiça lançamos ao fogo. Seguimos. Esse é o mistério da grande inversão, da inversão suprema. E Bahá'u'lláh diz, em verdade, cabe a nós julgar. Nós, durante esse século, desde a ascensão de Abdu'l-Bahá, nós vimos essa grande inversão acontecer. Nós vimos materialmente essa grande inversão acontecer.
Bahá'u'lláh, que foi relegado por quase toda a vida a uma cela de prisão ou ao aprisionamento perpétuo, não é? Tem hoje o seu santuário como um dos lugares mais belos e mais enobrecidos na face da Terra. Nós sabemos que os lugares sagrados bahais estão dentro do World Heritage da Unesco, da herança cultural mundial. São lugares que foram escolhidos para estar entre aqueles lugares mais especiais na face da Terra. Seguimos. A mesma coisa aconteceu com o Bab, com Abdu'l-Bahá. Então, foi Sheikh Ahmad Assaí, como eu já disse para vocês, quem profetizou essa grande inversão. Os últimos seriam os primeiros seriam os últimos. Aqui tivemos uma representação de Sheikh Ahmad, que depois foi, como sabemos, sucedido por Sayyid Kazim até a vinda do Bab. Seguimos. Em uma das suas epístolas, isso está nas notas para o Kitab Actas, em uma de suas epístolas, Bahá'u'lláh refere-se ao símbolo e alusão do mistério da grande inversão no símbolo do soberano. E ele declara: mediante esta inversão, ele humilhou os enaltecidos e enalteceu os humilhados. E Bahá'u'lláh relembra que nos dias de Jesus foram os que se distinguiam por sua erudição, os homens das letras e da religião, que negaram Jesus, ao passo que os humildes pescadores analfabetos apressaram-se a entrar no reino. Aqui vemos Abdu'l-Bahá, um prisioneiro por 55 anos, entrou como prisioneiro numa vida aos 8 anos de idade e saiu aos 64 em 1908. Uma vida de prisão. E, no entanto, hoje temos o início da construção de um santuário que será reverenciado por milênios, enquanto ninguém se recorda dos grandes da sua época. Seguimos. Por que Abdu'l-Bahá é grande assim? Por que Abdu'l-Bahá é tão imenso? Por que Abdu'l-Bahá recebeu de Bahá'u'lláh esse título de um mistério de Deus? Há um mistério imenso no rebaixamento, um mistério imenso na abnegação. Vamos tentar nos aproximar dele através de umas citações da Bíblia e da própria fé. Seguimos. Em Marcos, imaginem, Deus envia aquele que é chamado seu Filho para a redenção das almas dos homens. Esse ser perfeito, abençoado, essa alma pura, radiante de Jesus, escolhe 12 homens de alma pura para serem os seus apóstolos. E, de repente, esses 12 discutem entre si quem é o maior no reino de Deus, quem é o grandalhão, quem é o chefe no reino de Deus. Imaginem a tristeza. Jesus, em Marcos 10, 42, 45, chamando os apóstolos a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, das gentes, se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer um que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Seguimos. Em semelhança, temos em Lucas 9, 46, 48. E suscitou-se entre eles, os apóstolos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si e disse-lhes: qualquer um que receber essa criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer um que me recebe a mim, recebe a quem me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor,
esse mesmo é grande. Seguimos. Marcos, o mais antigo dos evangelhos, nos relata, 9:33 a 35. E chegaram a Cafarnaum, e entrando em uma casa, perguntou-lhes, Jesus aos apóstolos, que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, de vergonha, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Seguimos. Mateus nos relata com brevidade, 23, 11 a 12. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eis o mistério da inversão, que dentro da fé de Bahá'u'lláh é a inversão suprema, a maior inversão. Seguimos. Shoghi Effendi, na dispensação de Bahá'u'lláh, aquela fundamental, imprescindível leitura que deve ser relida de tempos em tempos, não só para desfrutar da magnífica explanação de Shoghi Effendi, mas para renovar em nossos corações a clareza em relação à fé. Ele diz no capítulo sobre Abdu'l-Bahá, por mais largo que seja o abismo que separa Abdu'l-Bahá daquele que é a fonte de uma revelação independente, ou seja, de Bahá'u'lláh, nunca poderá ser considerado tão vasto como a distância entre ele, o centro do convênio, e seus ministros que hão de continuar sua obra. Aqui ele estava se referindo ao guardião, a ele mesmo, e aos futuros guardiões, que sabemos, não tivemos, porque Shoghi Effendi não teve descendentes. E todos os demais parentes foram rompedores. Não importando quais sejam os seus nomes, categorias, funções ou futuras realizações. Ou seja, o abismo que separa Abdu'l-Bahá de Bahá'u'lláh, que é uma manifestação de Deus, não é tão vasto quanto o abismo que separa Abdu'l-Bahá do guardião, quanto mais de todos os demais Bahais. Seguimos. Na mesma dispensação de Bahá'u'lláh, mas agora no capítulo sobre a guardiania, Shoghi Effendi diz, como já tive ocasião de expor ao tratar da posição de Abdu'l-Bahá, o abismo que o separa do autor de uma revelação divina, se bem que vasto, nunca pode ser comensurável com aquela distância entre aquele que é o centro do convênio, Abdu'l-Bahá, de Bahá'u'lláh, e os guardiães escolhidos como os ministros desse convênio. Muito maior é a distância que separa o guardião e o centro do convênio do que a que existe entre o centro do convênio e seu autor. Vejam, Abdu'l-Bahá está mais próximo de uma manifestação de Deus que é pré-existente. Os manifestantes de Deus, sabemos, o guardião nos diz, todos eles, tanto aqueles que fundaram revelações independentes, como os profetas menores são pré-existentes, ou seja, a alma deles já existia nos mundos de Deus antes de virem a esse mundo material, enquanto que Abdu'l-Bahá era absolutamente humano, teve sua alma nascida no momento da concepção. Mesmo assim, a proximidade de Abdu'l-Bahá da posição de Bahá'u'lláh é menor do que a proximidade entre todos os demais e Abdu'l-Bahá. Seguimos. Shoghi Effendi nos diz, ele é, e para todos sempre deve assim ser considerado, primeiro e acima de tudo, o centro e eixo do incomparável e todo abrangente convênio de Bahá'u'lláh. Sua mais exaltada obra, Abdu'l-Bahá, é a mais exaltada obra de Bahá'u'lláh. Supera suas escrituras, supera seus milagres. O imaculado espelho de sua luz,
o perfeito exemplar de seus ensinamentos, o infalível intérprete de sua palavra, a encarnação de todos os ideais e virtudes barrais, o ramo supremo nascido da raiz antiga, o sustentáculo da lei de Deus, o ser em torno de quem giram todos os nomes, o manancial da unidade do gênero humano, o porta-estandarte da paz máxima, a lua do orbe central desta mais sagrada revelação. Denominações e títulos estes que são implícitos e que acham sua mais alta, verdadeira e justa expressão no nome mágico, Abdu'l-Bahá. Vejam, Abdu'l-Bahá não é um dos títulos que Bahá'u'lláh deu para o seu filho. É um título que Abdu'l-Bahá adotou para si mesmo e que passou a usar após a morte de Bahá'u'lláh. Porque durante a vida de Bahá'u'lláh, Bahá'u'lláh exigia que todos o chamassem de mestre. E repreendeu severamente outros Bahais e membros da família que eram denominados dessa forma em algumas ocasiões. Abdu'l-Bahá era o mestre, mas a partir da ascensão de Bahá'u'lláh, ele só admitiu ser chamado de Abdu'l-Bahá. Por que é que o guardião diz que todos esses títulos extraordinários anteriormente mencionados por ele encontram sua expressão mais elevada e estão implícitos no nome Abdu'l-Bahá? Porque Abdu'l-Bahá significa o servo dos demais, o servo de Bahá, o servo de Bahá. E como vimos, Jesus diz que aquele que quiser se fazer grande, que seja o servo. Seguindo. Ainda na dispensação de Bahá'u'lláh, Shoghi Effendi nos diz, acima e além dessas denominações, então vejam, mais além e acima de todos os nomes anteriores, Abdu'l-Bahá é o mistério de Deus. Uma expressão que o próprio Bahá'u'lláh escolhera para designá-lo, e que, embora de modo algum justifique que se lhe atribua a posição de profeta, mostra como na pessoa de Abdu'l-Bahá se reúnem e harmonizam completamente as incompatíveis características de uma natureza humana e de um conhecimento e perfeição sobre-humanos. Esse é o mistério de Deus. Esse é o mistério de Abdu'l-Bahá. Ele tinha uma natureza humana, assim como nós, igual a todos nós. A alma dele teve início no momento da concepção, quando se juntaram os gametas de pai e mãe e deram origem a um ser humano de 46 cromossomos em cada célula, que viria a se chamar Abdu'l-Bahá. Essa natureza humana, no entanto, estava unida indelevelmente, de uma maneira misteriosa, a uma perfeição sobre-humana, que só é detida pelas manifestações de Deus, e há um conhecimento sobre-humano, que também só é possuído pelas manifestações de Deus. E em Abdu'l-Bahá, essas características incompatíveis, o que quer dizer incompatível? Que não combinam entre si, que não podem estar juntas. Essas características incompatíveis em Abdu'l-Bahá se reuniam e se harmonizavam completamente. Esse mistério é indescritível. Todos os mistérios são misteriosos, não é? Difíceis, quase impossíveis, talvez, de ser entendidos. Agora, quando o mistério é de Deus, que também em si é incompreensível, nós temos com clareza dentro de nós uma grande incógnita. Abdu'l-Bahá é uma eterna incógnita. Jamais vai ser desvendado. Jamais vamos descrever ou compreender adequadamente Abdu'l-Bahá, porque ele é um mistério do grande mistério. Ele é o mistério de Deus. Seguimos. Todos nós sabemos que água e óleo não se misturam, não é? Se nós colocamos água e óleo juntos e misturamos, não importa a força que nós fizermos, depois de um tempo, água e óleo se separam, porque são incompatíveis. No entanto, em Abdu'l-Bahá
se reuniam e se harmonizavam completamente água e óleo. A água das perfeições divinas e do conhecimento divino e o óleo da natureza essencialmente humana. Seguindo. Por que esse rebaixamento? Por que o título servo de Bahá coloca Abdu'l-Bahá acima de todos? Por que o rebaixamento se torna exaltação? Qual o mistério dessa grande inversão? Nós podemos compreender isso um pouquinho com algumas metáforas e analogias do mundo físico. Vejam, sabemos que energia potencial é aquela energia que um determinado objeto tem antes que ele se mova, por exemplo. Então, a energia potencial gravitacional tem a ver com a altura de um objeto e a distância desse objeto da Terra. Então, se nós temos uma cascata de baixa altura, como aqui nós temos aí um córrego com cascatinhas de 30, 50 centímetros, essa água que está no começo dessa cascatinha tem menos energia do que a água que está sobre uma cascata de 192, quase 200 metros de altitude, como essa cascata em Lesoto. A altura maior, o maior distanciamento da Terra faz a energia potencial ser maior. Menos distância da Terra, menos energia. Mais distância da Terra, mais energia. Ou seja, quanto mais longe o chão estiver do topo da cascata, mais energia. Agora imaginem, Deus é o topo da cascata. Deus é o ponto mais elevado na existência. Não podemos dizer na criação, porque Deus não foi criado, mas na existência, entre os seres existentes, Deus é o mais elevado. Todos aqueles que na Terra se querem exaltar, eles querem ficar mais perto de Deus. Só que ficando mais perto de Deus, diminuem a energia que flui de Deus a eles. Aqueles que mais se afastam de Deus no sentido de humildade absoluta, esses aumentam a energia que flui de Deus a eles. Por isso, o menor entre vós será o maior. Por isso, vosso servo, vosso serviçal, será o grande. Por isso, Abdu'l-Bahá, o servo de Bahá, é o maior ser na criação. Não há outro ser na criação mais elevado. Seguindo. Em uma epístola, Abdu'l-Bahá diz que o oceano é a maior realidade na face da Terra porque se coloca abaixo de todas as outras. E por isso recebe todas as águas em si, porque está mais baixo. Seguindo. Podemos fazer uma outra metáfora. Todos os seres humanos são como frutas distintas, com sabores distintos, cores distintas, formas distintas, perfumes distintos. E com uma casca de ego. Todos nós temos uma casca de ego. Na essência, no íntimo de todos nós está a luz de Deus. Está a imagem e semelhança de Deus. Mas isso está no íntimo dos frutos, não na casca. E é necessário chegar ao imo da essência de um ser humano para reconhecer então nele Deus. A casca do ego é um impedimento. Alguns frutos têm uma casca fina, como a cereja, como a maçã. Um ego pequeno, razoavelmente fácil de ser superado. Mas outros seres humanos têm um ego grosso, como um abacaxi, como um coco. Um ego forte, difícil de ser superado. Que, inclusive, se a pessoa tenta superar com todos os seus esforços, pode passar uma vida inteira sem conseguir superar isso e chegar ao imo da abnegação. Abdu'l-Bahá era um fruto impossível. Um fruto
sem casca. Abdu'l-Bahá era só a essência divina, sem ego. Em uma ocasião, linda ocasião, quando estava em Paris, Abdu'l-Bahá ficou enfermo em Paris. Ele ia ficar pouco tempo em Paris, mas ficou enfermo. E ele disse que nessa enfermidade havia uma sabedoria. E ele disse que em todas as enfermidades da vida dele havia uma sabedoria. E nessa ocasião em Paris, estavam exilados muitos dos nobres, príncipes poderosos da Pérsia, no tempo do Bab e de Bahá'u'lláh. Um desses era um príncipe, filho do Shah da Pérsia, Nasreddin Shah. Eu ia dizer Mollah Nasreddin. Era quase um Mollah Nasreddin. Só que Mollah Nasreddin era inocente. Nasreddin Shah não. Esse príncipe, filho de Nasreddin Shah, Zilus Sultan, teve a pachorra de chegar na presença de Abdu'l-Bahá e dizer a Abdu'l-Bahá: como é possível isso? Tu és um filho de prisioneiro. Tu mesmo fosse um prisioneiro toda a tua vida. Tu te veste com roupas simples. Eu uso roupas nobres. O meu turbante é cravejado de diamantes. Minha roupa tem adornos de ouro. E, no entanto, quando eu ando na rua, ninguém repara em mim. Mas as pessoas te buscam às centenas. E quando tu passa nas ruas, as pessoas abrem alas para a tua passagem. Ninguém presta atenção em mim. Mas aos milhares, as pessoas acorrem a ti. Como pode ser isso? Abdu'l-Bahá, que sabia que o próprio Zilus Sultan, esse próprio príncipe, tinha sido a causa do martírio de vários babis. Ele diz a ele: senta-te, senta-te, Alteza, que eu vou contar a ti uma história. Zilus Sultan senta. E Abdu'l-Bahá diz ao príncipe: havia em uma cidade um grande mercador, riquíssimo, o mais rico e mais bem-sucedido mercador da cidade, e, no entanto, ele estava um dia na praça triste, pesaroso, cabisbaixo. Um sábio passou por ele e disse: por que estás assim, homem? Ele diz: olha, porque apesar de ter tudo o que eu tenho, eu sinto que eu poderia ter mais, eu poderia ser mais. E o sábio pergunta a ele: bom, tu és o mais famoso, o mais nobre, o mais rico dos comerciantes, o que tu poderia ser mais do que isso? Ele disse: bom, eu poderia ser governador dessa cidade. O sábio então diz: bom, e se eu te fizesse governador, não só dessa cidade, mas da província inteira, tu querias ser outra coisa, mais? E o mercador diz: com certeza, eu quereria ser ministro. E o sábio diz: e se eu te fizesse ministro, quereria ser algo mais? O mercador diz: com certeza, eu quereria ser um príncipe. E se eu te fizesse príncipe, então eu quereria ser rei. E se eu te fizesse rei, queria ser algo mais? O mercador responde: algo mais, além de rei? O que existe além de rei? Nada. Além de rei? Nada. E então Abdu'l-Bahá diz a Zilus Sultan: é isso que eu sou. Nada. Nada. Por isso, todas as águas da bênção divina corriam para o oceano de Abdu'l-Bahá. Um fruto sem casca, de ergo. Nada. Por isso, o maior ser criado, jamais criado. Seguimos. Esse ser incomparável que nós
temos a bênção de amar, que nós temos a bênção de tentar seguir, que nós temos a bênção de implorar e suplicar dádivas e perdão. Não tem igual na história da criação dentro dos ciclos universais. É importante compreender os ciclos universais, é uma dimensão mística, profundamente mística, poucas vezes falada, analisada entre os Baha'is, mas que evidencia a grandeza e a posição sem igual do servo de Baha, deste ser sem ego, do nada que nós amamos. Seguimos. Abdu'l-Bahá explica, eu agora não vou ler todos os textos, porque realmente tomaria um tempo e nos roubaria a parte de perguntas e respostas, que eu acho que é importante a gente ter. Mas aqui eu cito para vocês um capítulo do Respostas a Algumas Perguntas, em que Abdu'l-Bahá explica que todas as coisas no mundo criado têm ciclos. A eternidade, nós temos que compreender isso, a eternidade no mundo da criação, no mundo fenomenal, a eternidade no mundo fenomenal só pode existir em ciclos. Ou seja, um círculo que sempre volta ao ponto inicial. Por que isso? Porque Deus, como Jesus diz no Evangelho de João, Deus é espírito. Então, a meta inalcançável é Deus, é espírito. Não existe uma meta inalcançável no mundo fenomenológico. Não existe uma meta inalcançável no mundo da criação. Deus é espírito e não matéria. Então, no mundo espiritual, nossas almas, as almas criadas por Deus, podem se dirigir numa ascensão de linha reta, uma linha reta em direção a Deus, passando por todos os mundos de Deus, por todas as elevações espirituais, numa linha reta em direção a Deus e nunca atingi-lo, porque Deus é inatingível. Mas no mundo material, onde não existe esta meta inalcançável, a eternidade só pode existir em ciclos. E nós conhecemos os ciclos todos, das estações, do morrer de galáxias, do nascer e do morrer de universos. A mesma coisa acontece nas revelações no mundo fenomenal. Seguimos. Eu vou mostrar para você só o final dessa passagem de Abdu'l-Bahá. Então, Abdu'l-Bahá, aqui nessa passagem, ele diz que esses ciclos existem para o universo inteiro, quer céus, quer homens. Quando Abdu'l-Bahá fala de céus, ele está falando das revelações divinas. Quando São João fala no Apocalipse, eu vi um novo céu e uma nova terra, nós sabemos que esse novo céu é uma nova revelação divina. E uma nova terra, uma nova realidade fenomenal. Uma nova organização, uma nova ordem social sobre o mundo. Esse é o novo céu e a nova terra. Então, para o universo inteiro, quer céus, quer homens, há grandes ciclos de grandes acontecimentos, de ocorrências importantes. Ao findar um ciclo, outro começa. E o anterior, devido a esses acontecimentos importantes, é inteiramente esquecido, não restando dele traço ou recordação sequer. Seguimos. Vemos que não há documentos históricos de 20.000 anos atrás, embora já tenhamos provado ser a vida nessa terra muito antiga. Imaginem, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A vida na Terra existe há pelo menos 3,5 bilhões de anos. Dentro de 1 bilhão, existe 1 milhão de milhões. Nós não conseguimos nem conceber isso. Então, Abdu'l-Bahá diz, a vida nessa Terra é muito antiga. Ela não tem 100.000 anos, nem 200.000, nem ainda 1 milhão ou 2 milhões de anos. Mas sim é antiquíssima, havendo desaparecido completamente as provas e os vestígios antigos. Seguimos.
Perdão. Assim também, cada um dos manifestantes divinos tem seu ciclo, no qual são observados seus mandamentos e suas leis. E quando termina este, com a vinda de um novo manifestante, um ciclo novo se inicia. Deste modo, os ciclos principiam e atingem seu fim, depois do qual se renovam, até ser consumido no mundo um ciclo universal. Então vejam, Abdu'l-Bahá fala, com a vinda de um novo manifestante, uma nova primavera divina, inicia-se um novo ciclo espiritual. Um ciclo espiritual sucede o outro. Certo? Por isso nós conseguimos entender o mistério da volta dos manifestantes anteriores. Porque assim como a primavera volta, Jesus voltou em Muhammad. Muhammad voltou no Bab. O Bab voltou em Baha'u'lláh. A vinda de cada manifestante é a volta dos manifestantes anteriores, porque eles são um só Espírito Santo, um só Verbo de Deus. Depois desses vários ciclos sucessivos, vem um ciclo universal que se fecha. Seguindo. Aqui temos as várias manifestações, os vários ciclos que conhecemos hoje em dia. Sabemos que houve bem mais do que isso, mas esses são os conhecidos. Seguimos. Abdu'l-Bahá então diz que depois de terminar um ciclo universal, haverá grandes acontecimentos, ocorrências importantes, que apagarão todo e qualquer traço do passado, não deixando recordação sequer. Assim terá início no mundo um novo ciclo universal. Este universo não teve começo. Mas já demos provas sobre esse assunto, não precisamos repeti-las. Seguindo. Numa palavra, diremos que um ciclo universal no mundo existente significa grande duração de tempo, inúmeros períodos, eras incalculáveis. No decorrer de tal ciclo, os manifestantes aparecem com esplendor no reino visível, até que um grande manifestante universal faz do mundo o centro do seu brilho. Então vejam, há inúmeros ciclos espirituais dos vários manifestantes, até que um grande manifestante chamado universal surge no mundo. Graças à sua manifestação, o mundo atinge a maturidade. E a extensão do seu ciclo é vasta. Seguindo. Outros manifestantes surgirão depois, à sua sombra, e renovarão, de acordo com as necessidades do tempo, certos mandamentos relativos aos assuntos e questões materiais, permanecendo sempre, porém, à sua sombra. Estamos no ciclo iniciado em Adão, e seu manifestante universal é Baha'u'lláh. Então vejamos a próxima imagem. Então, o que Abdu'l-Bahá nos ensina aqui é que no mundo da existência, que existe há bilhões de anos, existem ciclos universais que se repetem. Nós estamos aqui, nessa arcada, nessa cúpula, no ciclo universal que iniciou com a revelação de Adão. Sabemos que Adão não é o primeiro homem, mas o primeiro manifestante. E esse ciclo universal, passando por Noé, Abraão, Jesus, Muhammad, tem a Baha'u'lláh como sua manifestação universal. Indefinido número de revelações e manifestações futuras vão surgir, até que a humanidade atinge a maturidade, ou seja, o homem perfeito surge sobre a Terra. A civilização perfeita surge sobre a Terra. Então termina um ciclo universal. E como Abdu'l-Bahá diz, com o fim desse ciclo universal, há acontecimentos extraordinários que apagam todos os traços do passado. Tudo o que passou é esquecido, e um novo ciclo universal inicia, com novas manifestações equitativas
equivalentes a de Adão, Moisés, Buda, Jesus e Bahá'u'lláh. Ou seja, em cada ciclo universal nós temos um Jesus. Em cada ciclo universal nós temos um Moisés. Em cada ciclo universal nós temos um Bahá'u'lláh. Ou são eles mesmos que voltam. Dessa maneira se dá a perpetuidade da vinda de Deus à Terra no mundo fenomenal, já que no mundo fenomenal só pode existir perpetuidade nos ciclos, nunca numa linha reta, como no mundo espiritual. Então, o ciclo Bahá'í, o ciclo universal Bahá'í, compreende o ciclo adâmico, que foi o ciclo das profecias, o número 6 da letra Vav, com então o Bab sendo o Aleph aprumado, e então a revelação de Bahá'u'lláh com o ciclo do cumprimento, o Qur-i-Bahá'í, de pelo menos 500.000 anos de duração, no qual vai surgir a Idade Áurea, a Idade da Perfeição, e tudo então é destruído, e tudo então inicia outra vez. O mistério de Deus, o fruto sem casca, o ser sem ego, o incompreensível, inatingível, absolutamente perfeito, Abdu'l-Bahá, só existe uma vez em cada ciclo universal. E é ele a principal porta que nos leva à compreensão da revelação universal. Pode passar, Fernando querido, os próximos slides seguindo. Essa é só mais uma palestra de Abdu'l-Bahá, só não, né? Quem diz só, não é só. Mas é uma palestra de Abdu'l-Bahá, que está anotada na promulgação da paz universal, em que Abdu'l-Bahá outra vez explica os ciclos universais e esse grande mistério da passagem dos manifestantes e da repetição dos ciclos universais. Vejam, paramos aqui um pouquinho só, Fernando. Em suma, houve muitos ciclos universais que precederam este no qual nós vivemos. Eles foram consumados, completados e seus traços obliterados. Neles, o propósito divino e criativo era a evolução do homem espiritual, tal como é neste ciclo. O círculo da existência é o mesmo. Ele retorna. A árvore da vida sempre produziu os mesmos frutos celestiais. Que mistério extraordinário. Que grande visão. Que extraordinária visão. Seguimos. Então, é isso que é representado nessa gravura que eu mostrei para vocês. Obrigado, queridos. O fogo do inferno no qual eu comecei essa fala com vocês foi transformado na abençoada chuva celestial que o Espírito Santo do amor de Deus lança sobre nós. Espero que faça sentido o grande mistério de Abdu'l-Bahá dentro desse imenso contexto dos ciclos universais. E por que ele é o mistério de Deus e a maior dádiva de Bahá'u'lláh a nós. Por que nós precisamos colocar nos nossos corações e no coração das crianças, dos jovens, o amor a Abdu'l-Bahá, que é a porta do amor a Bahá'u'lláh. Se tiverem questões, por favor, e eu puder ajudar a responder, é um prazer. Obrigado, Luiz. Eu vou tentar moderar essas perguntas, então eu acho que vocês podem talvez fazer perguntas no chat. Acho que era uma boa ideia, ou também podem pedir a palavra. Fernando, temos um pedido para um senhor que gostaria de cantar antes das perguntas e as respostas, que chama-se Roger. Não sei se podemos aceitar. Eu acho que podemos primeiro, o Luiz pode responder as perguntas das pessoas e depois podemos ter terminar com ele, Cris. Pois, Mas também tem algumas pessoas que querem realmente fazer perguntas. Eu sei que o André também tinha uma pergunta. André, não sei se ainda queres perguntar alguma coisa ao teu pai.
Se for possível. Sim, à vontade, André. O microfone está contigo. Tudo bem? Boa tarde a todos. Sobre aquela parte que você estava falando do primeiro a reconhecer Bahá'u'lláh, me deu a impressão, pela resposta da Casa de Justiça, né, do Departamento de Estudo, me deu um sentimento de pré-existência de Abdu'l-Bahá também. E aí, por isso que eu queria ver como se infere. Não, de maneira alguma. É claro na dispensação de Bahá'u'lláh, nos textos do Guardião, em que ele esclarece que a natureza de Abdu'l-Bahá era absolutamente humana, ou seja, ele teve início na sua alma no momento da concepção. A natureza de Abdu'l-Bahá é absolutamente humana, por isso que é o grande mistério de nele se reunir e se harmonizar completamente uma natureza essencialmente humana e perfeições e conhecimentos sobre-humanos. Né? Mas, embora a alma de Abdu'l-Bahá seja humana e não seja pré-existente, a relação dele com o Bahá'u'lláh está num mundo que não tem tempo, porque é o mundo ideal, o mundo divino, das relações divinas. Tá certo? Então, embora Abdu'l-Bahá tenha tido um início, a humildade dentro dele, a Bahá'u'lláh, sempre existiu. Estava destinada a existir. Desde que Deus gerou todas as coisas, quando ele não gerou todas as coisas, já que todas as coisas sempre existiram junto dele, desde que Deus fez todas as coisas, quando não fez todas as coisas, já que todas as coisas sempre existiram, desde esse tempo que não tem tempo, Abdu'l-Bahá era perfeito. Estava destinado a ser perfeito, embora um dia ele tivesse que nascer. Obrigado. Luiz, tem uma pergunta aqui no chat do Pedro, que ele diz assim: gostava de saber se o Luiz sabe quem fez o diagrama de ciclos da visão Bahá'í da história, porque ali nomes que seriam pouco expectáveis, como Noé ou Adão. Uhum. Bom, esse diagrama foi um esforço coletivo. Eu não tenho mais nome. Alguns amigos juntos fizemos isso. Mas Noé e Adão são considerados na fé como profetas, embora não tenham iniciado uma revelação. Vejam que dentro daqueles profetas que geralmente nós mencionamos, né, Krishna, Moisés, Zoroastro, botando por sequência cronológica, Krishna, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesus, Muhammad, Bahá'u'lláh, não são esses os únicos manifestantes que existiram. O Alcorão menciona outros profetas também. E o Guardião esclarece que todos os profetas são pré-existentes, mesmo os profetas menores. Né? Por isso o Alcorão diz, nas palavras de Deus em Muhammad, que há alguns manifestantes, há alguns profetas, nós fizemos superar outros. Mas todos eles são pré-existentes. É como o sol, que às vezes aparece plenamente brilhando e outras vezes, por causa das circunstâncias terrestres, aparece nublado ou coberto de nuvens. Mas o sol não tem nuvens. O sol não é nublado. Tá certo? Então, a diferença de condição das manifestações de Deus é uma condição terrestre. Por isso, alguns parecem mais poderosos, digamos assim, do que outros. Mas mesmo os profetas menores que não criaram uma nova religião, mas vieram à sombra de uma manifestação que criou, como os profetas menores de Israel, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, tinham sua alma pré-existente. Eles não eram homens iluminados, eles eram profetas de Deus, almas pré-existentes. Então, Adão também foi um profeta. Noé também foi um profeta. Por mais que nos surpreenda, não é? Colocar eles na linha daqueles que, em geral, nós mencionamos. Obrigado, Luiz.
Nós temos ainda 3 minutos, então acho que ainda dá tempo para responder a uma pergunta, se alguém tiver mais alguma questão. Eu acho que pode simplesmente ativar o microfone e falar, porque não há aqui, não há nenhuma restrição. Que bom. Querido Luiz, eu queria perguntar, não sei se você me escuta, Escuto. queria perguntar, no final desse ciclo, né, de 500 mil anos, eu entendi que praticamente algo acontece que desaparece todo o registro do que houve antes, correto? Isso. Então, isso quer dizer que a humanidade volta ao ponto que ela começou o ciclo anterior, ou ela vai estar sempre progredindo espiritualmente em curva ascendente? Ela volta. Abdu'l-Bahá diz, o fruto do Deu mundo... para entender, querido Luiz? Hã? Deu para entender? Deu para entender, sim, claro. Quem fala é a Linda Manucheri, querida Linda Manucheri, de Blumenau, estado de Santa Catarina. Abdu'l-Bahá diz, o ciclo da existência é o mesmo ciclo, o fruto da existência é o mesmo fruto, ele sempre volta. Então, sim, todas as coisas desaparecem e tudo começa de novo. Não há uma linha ascendente perpétua. Quando Baha'u'lláh diz que os homens foram criados para levar adiante uma civilização em constante desenvolvimento, isso é até o final de um ciclo universal. Depois começa de novo. Porque a civilização em constante desenvolvimento chega à maturidade no fim de um ciclo universal. E como não pode existir perpetuidade no mundo material que não seja circular, tudo começa de novo. Agora, da onde começa é uma questão que eu não vou agora investigar, merece, nem sei se podemos entender, mas nós sabemos que um novo Adão vai vir, um novo Moisés vai vir. A epopeia humana vai passar ou pelos mesmos caminhos ou por caminhos semelhantes. Eu até acredito que as fábulas, os sussurros, as investigações, os questionamentos de coisas como Atlântida, uma civilização perfeita que já teria existido antes, seriam ecos desses ciclos universais anteriores. Mas Abdu'l-Bahá diz que todos os traços são apagados. Muito obrigado, muito obrigado, Luiz. Obrigado, Linda, pela pergunta. Nós estamos na nossa hora, que são 7 da tarde aqui em Portugal. E eu só gostava de agradecer mais uma vez, Luiz. Muito, muito obrigado. A mim foi uma excelente palestra. Eu adoro mesmo as suas analogias e as histórias que você conta. Espero que toda a comunidade tenha gostado da palestra. Eu vou aqui fazer um novo convite para quem ainda não se inscreveu na próxima palestra do Luiz, que é no dia 2 de maio. Se ainda não se inscreveram, é só ir ao site da Escola Bahá'í, que está aqui embaixo, www.bahaischoolportugal.eu, e a próxima palestra também já está disponível para se inscreverem. E eu peço que o façam para poder receber o link do Zoom, e assim estamos aqui todos mais uma vez daqui 2 semanas, no domingo, às 5 da tarde em Portugal. E que horas são no Brasil, Luiz? Para o pessoal que está... Agora são 3 da tarde no Brasil. Ok, então é 1 da tarde no Brasil, às 5 da tarde aqui em Portugal. E pronto, muito obrigado mesmo. Eu acho que eu vou deixar aqui a sala aberta para quem quiser ficar por aqui conversando. Fernando, À vontade. portanto, queremos ouvir a música, não é? Do nosso amigo que vai cantar. E outra coisa, vou deixar aqui no bate-papo o link para a página, para as inscrições nas próximas sessões. Vai estar aqui no bate-papo, vou colar dentro de poucos minutos. Muito obrigado, Sandra. Peço desculpa, já me havia esquecido do amigo Roger. Obrigado. Obrigado de novo pelo